Bom, Dr. Pedro Boareto está conosco aqui. Doutor, seja bem-vindo. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, ouvintes e internautas da Raiz FM. Bom dia. Doutor, que temos para essa quinta-feira? Tony, antes de ingressar no nosso tema, 2 registros importantes. Primeiro, em ano político não é muito bom falar em pão com mortadela. Exatamente. Precisa tomar um pouco de cuidado com isso. E segundo registro muito importante, mas esse é muito importante mesmo, queria deixar aqui registrado que eu observei que Tony Machado ficou muito bem de verde, Marquinhos. Eu vou contratar a doutora... Muito bem de verde. Doutora Thaís Boareto, pode preparar o processo aí contra o senhor Pedro? Porque ele soltou minha foto aí e tá usando imagens minhas sem autorização. A figurinha que chegou aqui na rádio, ele apagou. Só a minha que tá circulando aí. Isso aí não chegou na rádio. Hã? Não chegou na rádio. É grupo nosso. Então manda aqui, doutor, por favor. O Gabriel Piscini também tá à procura dessa figurinha aí. Pode deixar. Sabe aquela figurinha daqueles álbuns que ninguém conseguia achar, às vezes? Mas essa eu tenho, Você prefere ser processado pela doutora Thaís ou pela doutora Daniele? Não vamos brincar com coisa séria, né? Tony, Marquinhos e ouvintes, hoje, na verdade na última semana nós tivemos uma discussão, o término de uma discussão que já vinha se arrastando por um bom tempo e que vinha ocasionando um certo desconforto dentro do Poder Judiciário. A questão é, a Lei Maria da Penha se aplica para o transexual? Essa era a discussão que vinha se travando aí por longos anos dentro do Poder Judiciário, uma vez que a Lei Maria da Penha ela foi criada para proteger as mulheres vítimas de violência doméstica. Um caso recente acendeu uma grande discussão no mundo jurídico. Uma mulher transexual, ou seja, uma pessoa que nasceu com sexo biológico masculino, homem, mas se auto-identifica como mulher, pode ser beneficiada pela Lei Maria da Penha? Essa era a discussão que existia dentro do Poder Judiciário. Segundo uma juíza da comarca de Juquiá, estado de São Paulo, uma mulher transexual não teria direito à utilização da Lei Maria da Penha, uma vez que foi solicitado para essa mulher uma medida protetiva em decorrência de violência do pai. O pai tomou conhecimento de que essa pessoa era transexual e tentou agredi-la. Ela procurou a polícia e pediu uma medida protetiva. Para a juíza, essa pessoa, essa mulher, não teria o direito a essa proteção da Lei Maria da Penha. O caso seguiu para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, pasmem, o Tribunal de Justiça também negou esse direito a essa mulher. E uma das coisas que acabou me chamando muita atenção, é que o desembargador, ele até menciona aqui que o conceito de mulher é usado na Constituição Federal e nada justifica que ela seja interpretado, ao menos em matéria penal, como diferente do sentido científico. Ou seja, para o desembargador, homem é homem, mulher é mulher. Ponto. Essa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo causou um grande desconforto e acendeu uma discussão absurda com relação a essa questão específica. Então, nesse caso, aí não entra a questão homofóbica? Muitos acusaram o desembargador de homofobia, né? Mas essa discussão foi remetida ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília e o ministro Rogério Schietti
decidiu de forma contrária, ou seja, ele reformou a decisão e entendeu que cabe sim a utilização da Lei Maria da Penha para a transexual ou o transexual. E o que nos chama também muita atenção é que na decisão ele relata que a Lei Maria da Penha nada objetiva do que proteger as vítimas em situação como a ofendida nesses autos. Os abusos por ela sofridos acontecem em ambiente familiar e doméstico e decorrem de distorção sobre a relação oriunda do pátrio poder, em que se pressupõe intimidade e afeto, além do fator essencial de ela ser mulher. Na verdade, como a gente mencionou no início, a Lei Maria da Penha ela veio para proteger a mulher vítima de violência doméstica. Então nós temos aqui três questões: violência doméstica, a proteção e a figura da mulher. Só que pro ministro, a questão mulher não pode ser levada na concepção específica do termo. Não, mulher é mulher. Como decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, e homem é homem. Né? Nós temos que respeitar as diversidades, principalmente respeitar o ser humano, independente das suas opções. E o Poder Judiciário, nesse quesito, vinha muito mal ao tratar um tema tão importante, já que buscamos aí igualdade, né? A questão do amor ao próximo. Tudo isso ficou em segundo plano numa decisão que vinha se arrastando por um tempo, onde uma comarca decidiu, uma juíza de uma comarca decidiu que uma transexual não teria direito. O Tribunal de Justiça também decidiu que uma transexual não tinha direito. E o pior, demonstrando que a Constituição estabelece especificamente o que é mulher, não podendo ter analogia. A gente sabe que o mundo ele se moderniza e o Poder Judiciário não pode ficar muito atrás desse quesito. Sabemos que e respeitamos, né, as decisões e as opiniões dos nossos desembargadores, mas a modernidade não pode existir só para o desembargador para ele utilizar o WhatsApp e rede social. Ele também precisa modernizar a sua mentalidade. E essa situação é muito clara no sentido de que, para algumas coisas, eu sou moderno, né? Mas para respeitar o direito do próximo, aí não. Aí não. No caso, doutor, a Lei Maria da Penha, ela só se aplica quando ocorrer algo dentro de casa? Só dentro de casa? Não. Não especificamente dentro de casa, né? Mas a Lei Maria da Penha, a origem dela é para violência doméstica. Uhum. Violência doméstica. É que muitas vezes, Marquinhos, um exemplo bem clássico. Tem um marido e uma mulher discutiram no meio da rua. A violência doméstica que nós denominamos é a violência que está constituída dentro do ambiente familiar. Uhum. Né? Então, de duas pessoas que convivem sob o mesmo teto. Correto. É nesse contexto. Tem pessoas que acham que a Lei Maria da Penha vale para qualquer tipo de situação. Tem muitas pessoas, até mesmo vizinhos, né? Que um vizinho acaba agredindo a sua vizinha e acha que tem o mesmo peso. Vale, doutor? Não. Daí é uma agressão. São situações distintas e com a finalidade, inclusive, das legislações são também distintas, né? A Lei da Maria da Penha nasceu no sentido bem específico, que é a proteção, né, no ambiente familiar. E até uma situação muito... eu, inclusive, já presenciei situações, decisões, na verdade, inclusive de alguns tribunais, onde foi concedido uma medida protetiva para um homem. São situações específicas? Muito. Mas já tem decisão nesse sentido também, né? Com aplicação de forma
análoga à Lei Maria da Penha, né, utilizando a Lei Maria da Penha, mas para proteger, de repente, uma pessoa de sexo oposto. Então, que nem nesse caso aí, o homem conseguiu essa proteção, certo? E como você no início do papo aí falou a respeito do homossexual lá, que acionou, né, Sim. a Lei Maria da Penha, então, independente de ser mulher ou não, ele também tem todo o direito, né, de se sentir... Sim, mas a grande questão aí, Marquinhos, é que ele se auto-identifica, ela se auto-identifica como mulher. Embora nasceu homem, né, mas ele se auto-identifica como mulher. E isso tem que ser respeitado. Então, desde o início que tem uma auto-identificação dessa pessoa como mulher, isso tem que ser respeitado. E ela vinha batendo as portas do Poder Judiciário para ter esse direito reconhecido e, infelizmente, na primeira tentativa não foi bem sucedida, na segunda também não foi. Absurdo, apenas na terceira que ela conseguiu reverter toda uma situação que já estava adversa para ela. A primeira seria... A âmbito nacional, municipal, isso, daquela região. Da comarca, a segunda o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a terceira ela foi para o Superior Tribunal de Justiça em Brasília. E lá em Brasília que daí reverteram lá em todas Brasília, ela conseguiu, as duas primeiras situações. Isso, ela conseguiu uma decisão favorável. Por esse motivo é importante, né, a gente sempre defender o que nós acreditamos, né? Nesse caso aí, ela não deixou parado, né? Foi atrás dos seus direitos, né? Sim. Nós sabemos que muitas vezes o judiciário, há entendimentos, né? Muitas vezes entendimentos absurdos, como no caso que nós comentamos hoje, mas há um entendimento e muitas vezes a gente não concorda com aquele entendimento. Por isso que existe a possibilidade de recorrer daquela decisão para que realmente aquele direito da pessoa que entende efetivamente que não foi atendido, o seu direito, não a sua expectativa, mas o seu direito, aí sim ela tem condições de buscar as instâncias superiores até para modificar essa decisão. Agora é importante dizer, Tony, Marquinhos e ouvintes, não é meramente, eu não concordei porque não concordei e vou recorrer da decisão. Não. Precisa verificar se realmente aquela decisão não está em conformidade com o próprio direito e principalmente com as decisões dos tribunais superiores, né? Então não é simplesmente não concordo, vou recorrer e vou brigar. Porque muitas vezes tem clientes que nos procuram, olha, o juiz fixou lá, um exemplo, fixou uma pensão alimentícia de 30%, eu não concordo. Eu quero recorrer. Falei, você pode até recorrer. Mas efetivamente ganhar nessa condição que você está apresentando isso é muito difícil. É muito difícil, porque você não há justificativa plausível para reduzir esse valor. Né? Então, precisa analisar caso a caso e tomar muito cuidado com isso. Isso que eu ia perguntar, às vezes se o advogado ele passa, né, aquela informação para o seu cliente de que se recorrer de determinado caso não vai chegar a lugar nenhum, infelizmente é aquilo, né, a decisão, para que ele esteja consciente, né? Sim, é muito importante isso, porque hoje, até no próprio Poder Judiciário, tudo é custo, né, Marquinhos? Exato. Então, e sem contar a morosidade, né? O tempo que se leva para julgar um processo, né, em primeira instância, julgar um processo em segunda instância. Tudo bem que hoje a celeridade ela aumentou na questão do processo digital, processo eletrônico, isso facilitou bastante, mas mesmo assim ainda leva um tempo considerável, não é coisa de 2, 3 meses, não, isso demora um tempo considerável. E pelo fato do cliente ter procurado lá o profissional, o seu advogado, é pelo fato dele confiar, né, naquela pessoa, né? Sim. Quando acontece um caso desse em que sai uma sentença lá, uma determinada sentença, e o advogado fala, não vai adiantar recorrer. A maioria dos casos, eles são... a pessoa entende, acaba entendendo e acaba... Na maioria dos casos, sim, Marquinhos. Na maioria dos casos, na grande maioria, sim. Alguns até não. Entende que não. Mas é muito engraçado que muitas vezes, mesmo os advogados orientando seus clientes que a dificuldade de recorrer, né, a pessoa acaba procurando um outro profissional para recorrer. Recorre e passado um tempo retorna ao escritório.
Então, doutor. Quando fala então, doutor, você já sabe que aconteceu alguma coisa ruim. Eu procurei um outro profissional e ele recorreu. Só que aí a outra parte também recorreu e a situação que Piorou. já era ruim piorou. Tem como fazer alguma coisa? Falei, tem, ajoelhar e rezar. Infelizmente. É, a realidade. Né? Infelizmente. Orientado foi. Agora, cada um segue as suas convicções, né? Infelizmente. Exato. Ou felizmente, né? Doutor, antes da gente finalizar aqui, nós tivemos a participação do nosso ouvinte. Nada justifica a agressão física, muito menos o homem agredir a mulher, como a mulher agredir o homem. Mas o nosso ouvinte está perguntando se a pena para a mulher que agride o homem é a mesma, porque ele fala que nada justifica a agressão, mas na maioria das violências parte da mulher a primeira agressão. Olha, para verificar a questão de pena, precisa primeiro verificar a gravidade da agressão. Né? Então, por mais. Não adianta você falar, mas partiu dela. A mulher vem e dá um empurrão. Aí, de repente, o homem vai lá e arrebenta de tanto bater. Porque a gente tem que considerar que há uma desproporcionalidade na questão força. Né? Em alguns casos. Tem alguns casos que a gente sabe que é até o contrário. Sim. Mas na maioria dos casos, existe, né, uma distinção muito grande no quesito força. Então, com relação à questão da de pena, né, da agressão e pena, há que ser sempre considerado a gravidade. Então, se for causa leve, se for causa grave. Né? Agora, se numa situação, a mulher agrediu o homem, né, a gente sabe que é muito difícil por todo o contexto, mas a gente sempre orienta. Sempre orienta. Procure se retirar do local, procure, foi agredido, vá até a delegacia, procure a autoridade policial, mas essa questão de porque me agrediu, também vou agredir, isso só vai agravar a situação e a probabilidade do homem ter uma punição maior do que a mulher é muito alta. É muito alta. Então, por isso a gente pede muita atenção e, principalmente, chega de agressão, de agressividade com mulher, com criança, com homem, no trânsito, em qualquer lugar. Eu acho que nós já vivemos tempos tão difíceis, que o ser humano ele precisa parar um pouquinho e ver tudo que está ao seu redor e ver como é que está realmente a situação. E principalmente, né, doutor, daqui a pouco a gente vai tratar sobre isso. Discussão por política também está sendo um dos motivos de muitas brigas. Daqui a pouco a gente vai falar que mais da metade do eleitorado não quer nem discutir sobre política por conta dessa situação que estamos vivendo nos últimos tempos. Infelizmente, Tony, eu costumo dizer que atualmente nós temos aí uma geração. Na verdade, é o momento que nós vivemos, não é nem uma geração, porque isso engloba pessoas de várias idades, mas é o momento que nós vivemos onde determinadas pessoas adotam políticos. Então, eles têm. O político vira o queridinho e praticamente o filho daquela pessoa. E há de quem falar mal do filho. Não interessa se o filho roubou, se o filho não roubou, se o filho fez certo, se o filho não fez certo, mas é uma adoração. E o pior, quando alguém faz qualquer tipo de comentário que desagrada, isso já vira motivo para uma guerra, principalmente em rede social e grupo de WhatsApp, sem precedentes. Até mesmo pelo fato da pessoa acabar se identificando, né, com aquela outra pessoa. E aí... Identificação é uma coisa. Agora, adoração às cegas é outra, né? Nós vemos aí, hoje, num cenário político, tanto de um lado quanto do outro, uma adoração, assim, absurda, sabe? Não interessa o que aconteceu, eu adoro esse, eu adoro aquele. É um direito. Mas será que é isso que vai resolver o nosso problema? Será que é assim que nós vamos resolver realmente?
a situação do nosso país? Né? Eu até, na semana que vem, preparei um tema, mas eu vou até antecipar pequena parte. Mas nós estamos vivendo num momento, Tony, Marquinhos e ouvintes, onde um morador de rua, nada contra o morador de rua, mas onde um morador de rua no país, ele acaba sendo alvo de uma situação inusitada, onde ele tem um relacionamento sexual com a mulher, né? Que pelo que se sabe, essa mulher tem problemas psicológicos e psiquiátricos, pelo que se sabe, mas esse mendigo vira popstar no Brasil, vira estrela Inclusive já estão mencionando para se candidatar. Exatamente. Vai ser um tiririca. Né, a deputado, senador, enfim, para ingressar na política. Se duvidar, vai ser o tiririca, Meu, um dos mais votados. Após divulgar o vídeo, em poucas horas, ganhou uma pancada de seguidores. E o pior, essa semana, uma jovem de 22 anos, encontrou com essa pessoa, né? Volto a dizer, nada balada, contra né? ninguém, absolutamente nada contra ninguém, mas uma jovem de 22 anos encontrou com essa pessoa numa balada, manteve relações sexuais com essa pessoa, divulgou o vídeo, divulgou as fotos do momento e ganhou mais de 1 milhão de seguidores. Exatamente. O que vivemos Então não adianta esse turbilhão de coisas erradas, né? Exatamente. Então acho que nós precisamos começar a avaliar um pouquinho De valores invertidos. os valores, né? Aí depois essa mesma pessoa vai lá e reclama do preço do combustível, reclama que o pão tá caro, reclama que tá faltando moradia para as pessoas. E depois nem aparece para votar. E aí justifica o voto. Exato. Mas isso a gente vai debater mais semana que vem, então, doutor. Uma boa quinta-feira. Boa quinta-feira, obrigado Tony, obrigado Marquinhos e obrigado ouvintes e internautas da Raiz FM. Até a quinta que vem. Só um recado, tá, doutor? As duas advogadas já mandaram mensagens aqui e falou que se a foto cair aqui na rádio, o meme meu aqui de palmeirense, o senhor está ferrado. A pressão. Minhas testemunhas nesse processo: Marquinhos Graziani e Gabriel Piscinin. A chance de perder é pequena e detalhe, hein? Cuidado para não tomar outro 4-0. Tchau, até semana que vem. Doutor, pela primeira vez estou vendo um corintiano concordando com os palmeirenses. É porque ele quer Muito zoar bom. o amigo mesmo. Um Isso aí, abraço. Tchau, tchau. Confio em você.